Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar de mais uma derrota do Santos. Santos jogando novamente fora de casa, perdeu sua segunda derrota seguida. Santos que veio aí de uma sequência de 4 jogos em casa, saiu invicto, começou com 2 empates, depois venceu 2 jogos, e agora em 2 jogos fora de casa, 2 derrotas. Santos que vai muito mal longe da Vila Belmiro. Dessa vez foi derrotado pelo Cruzeiro. Adiantamos, né? Era um jogo complicado, mas um jogo marcado por vacilos defensivos que determinaram aí essa derrota do Santos. O Santos perde por 2-1. Falaremos então de mais uma derrota que complica a situação do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro. O Santos podendo ser ultrapassado por vários times. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito. Chegamos aí completamos nosso segundo ano de canal. Então, muito obrigado a todos que acompanham, que nos assistem, que comentam. E se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe e deixe suas impressões sobre mais esta derrota do Santos longe da Vila Belmiro. Santos que foi então a campo com aquele time previsto mesmo, João Paulo no gol, Natan Messias, Joaquim, Lucas Pires fechando a defesa, Rodrigo Fernandes, Camacho no lugar do Dodi e Lucas Lima no meio. Lucas Braga acabou sendo titular, né? Não foi o Daniel Ruiz, com Mendonça e Marcos Leonardo centralizado. Um Santos que começou já vacilando. O Rafael Bilu teve uma chance logo no começo, mas o Santos também conseguiu uma chance com o Marcos Leonardo, um chute perigoso que o Rafael acabou defendendo. O Rafael fez 2 defesas que foram cruciais aí para a partida. E o outro lance que acabou sendo muito importante para a partida foi a contusão do próprio Rafael Bilu, que logo depois de errar uma cabeçada com 2 minutos de jogo, saiu para a entrada do Wesley, ex-Palmeiras, que foi o grande jogador da partida, né, o grande nome. O Wesley entrou aos 9 e 10 minutos depois praticamente, marca o gol em um vacilo defensivo, que a bola é jogada na área, meio cruzada pelo Ramiro, mas a defesa do Santos, você vê nitidamente no vídeo que ela tá em linha, assim. Ela monta a linha, só que ela não amplia o alcance. E aí acho que é o Ramiro que pega a bola e inverte. O João Paulo, ele faz mais ou menos a mesma coisa que ele fez no gol do Nils, que não sei se no gol, mas no jogo do Nils teve um lance assim, que o João Paulo caça a borboleta, o famoso, né? Ele dá aquele pulo que o goleiro só pode dar quando ele tá seguro que vai pegar a bola. Então ele pula, ele não alcança a bola. E aí o erro da defesa, que é deixar o Wesley livre nas costas só para empurrar pro gol. Então, um vacilo coletivo, teve a falha individual do João Paulo, mas o time não consegue nem marcar o cara que vai cruzar, deixa ele cruzar tranquilamente, não consegue interceptar a bola e não marca o que vai receber para empurrar pro gol. Essa foi a tônica do Santos, né? O primeiro vacilo do time. Um pouco depois o Lucas Lima tomou um amarelo, mas o Santos teve uma outra chance de empatar ainda no primeiro tempo. Uma bela bola do Marcos Leonardo. Marcos Leonardo que, apesar da boa finalização nos 7 minutos mais ou menos de jogo, ele conseguiu sair um pouco mais da área, né? Ele deu assistência pro gol do Ângelo, que nós já vamos falar, mas deu esse passe de trivela no pé do Mendonça, que apareceu em velocidade, entrando na área. O Mendonça pega de primeira, pega bem, ele podia ter tirado um pouquinho pro canto, mas acabou não tirando, e o Rafael fez uma boa defesa, a chamada defesa no contrapé. Pegou o Rafael caindo assim, mas não era uma bola fácil, nem de finalizar que nem o Mendonça finalizou, nem de defender como o Rafael Cabral defendeu. No intervalo, saíram o Natan, que muito mal na marcação, como sempre. Entrou o Gabriel Inocêncio, e aí saiu o Lucas Braga, também bastante fraco.
para a entrada do Ângelo. Com 11 minutos de segundo tempo, então, o Ângelo consegue aparecer. Muito bem, ele começa a jogar, inclusive, joga para o Marcos Leonardo no meio e dá aquela volta, né, por trás da defesa. Então dá para ver também a linha do Cruzeiro formada certinha para fazer o impedimento. E aí, com uma jogada de velocidade, quebra essa linha. Então, o Marcos Leonardo recebe a bola, o Ângelo se desloca, né, joga no Marcos Leonardo e se desloca, passa por trás do marcador, e o Marcos Leonardo dá o passe na hora exata, antes do Ângelo ficar em impedimento. Então, uma jogada muito, muito, muito boa. Seria muito bom que o Santos conseguisse fazer isso mais vezes. O Ângelo consegue receber sem marcação, não de cara, assim, pro gol, né? Mas só com o Rafael à frente. Ele dá um toquinho, aquele toque que tira do goleiro, meio que encobrindo, assim, e empata o jogo. E nesse momento o Santos se torna melhor, se recupera um pouco o ritmo da partida, começa a frequentar mais o campo de ataque nas investidas do time adversário, só que leva o contra-ataque 5 minutos depois, mais um vacilo da defesa, e aí, de novo, aquela bola que chega na ponta da área sem ninguém para impedir a subida do atacante adversário. E aí nessa aqui a bola é cruzada, cruzada na pequena área, assim, é até esquisito o lance, porque ela passou pelo atacante do Cruzeiro, e o João Paulo dá a impressão que ele consegue fazer a defesa, mas ele defende e joga bem fraca, assim, fácil, no pé do Wesley para fazer o segundo gol. Se ele, depois que já tinha passado eu entendo que o João Paulo tinha que ter pulado, na cabeça dele, pelo menos, porque o cara do Cruzeiro já tinha passado. Só que se o cara do Cruzeiro pegasse na bola, teria sido gol. E se o João Paulo deixa a bola passar, tinha 2 jogadores do Santos que não avisaram ele que estavam sozinhos. Então, de novo, dá a impressão que a defesa do Santos ela não enxerga os arredores, assim, né? Ela deixa o jogador passar livre nas costas e eu acho que eles não tinham nem ideia de que dessa vez não tinha jogador. Então mostra que eles não estão tendo essa noção de espaço para saber quando tem o jogador adversário chegando dentro da área. Se a bola passa pelo João Paulo, ia ter 2 jogadores do Santos se marcando, né? 2 jogadores do Santos sozinhos. E se todos eles deixam a bola passar, ela possivelmente ia para a linha de fundo ou para a lateral. Então, é uma prova muito clara, assim, de que a defesa do Santos não está se comunicando e não está enxergando ao seu redor. Então, um jogador, né, uma defesa que não está enxergando ao seu redor não consegue marcar direito, obviamente. E aí o João Paulo spawna a bola bem fraco, cai no pé do Wesley, que só empurra pro gol. Então o Santos mata aí, com esse vacilo, a sua recuperação, né, a sua possível retomada da partida. O Gabriel Nunes toma um amarelo, o Rodrigo Fernandes toma um amarelo, e aí ele já tá suspenso, não joga contra o Bahia no meio de semana. Entra o Ed Carlos, que demonstra um pouco mais de visão de jogo, mas falta intensidade, então um time com Ed Carlos e Lucas Lima acaba correndo muito pouco. E você tira o Rodrigo Fernandes, que estava tendo que correr muito, já que precisava marcar por todos os jogadores do meio de campo. Imagine, né? A gente fica com o Lucas Lima, Camacho e Ed Carlos, assim, a intensidade de marcação zero. E aí sai o Lucas Lima, já próximo do final da partida, para entrar do Daniel Ruiz, e já no finalzinho sai o Camacho para entrar o David Washington, aí mais um desespero mesmo. Não acabamos conseguindo chegar, teve algumas bolas alçadas na área, algumas cabeçadas, mas nada que oferecesse grande perigo ou exigisse grandes defesas do Rafael. Então, a derrota é preocupante, o Santos se mantém com 4 pontos, mas é o único time com 4 jogos abaixo, né, da metade para baixo da tabela. Então, todos os times que estão abaixo do Santos ainda vão jogar. Claro que tem alguns confrontos diretos, então não podem ser todos que vão passar o Santos, mas o risco do Santos ficar ali beirando a zona do rebaixamento é muito alto.
Claro que tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, América e Cuiabá. O Cuiabá pode passar o Santos se meter uma goleada, o América não pode. Então, se os dois empatarem, já são dois times que ficam abaixo do Santos. Bahia e Coritiba também. Só um deles poderia passar o Santos. Se o Bahia vencer, passa, mas se empatar, fica tudo meio junto. Quem mais? Bom, são alguns dos jogos, né? O Flamengo tá atrás do Santos, mas. Bom, o Flamengo e o Atlético Paranaense também estão atrás do Santos. Então só um deles vai passar o Santos efetivamente. E tudo se embola muito, né, nesse começo de campeonato, mas o Santos já se coloca numa posição difícil. Tava fazendo cálculos mentais aqui. Se o Santos seguisse num ritmo de perder um, empatar um e vencer outro, até não é uma porcentagem tão ruim, né, que foi o que aconteceu na primeira sequência. A grande questão é que os primeiros 3 jogos foram 2 em casa. E aí isso não vai se manter daqui para frente. Então o Santos precisa refazer aí psicologicamente, talvez, para conquistar mais pontos, talvez treinar um pouco mais essa questão de marcação para não vacilar muito mais. Só falando rapidamente, né, o João Paulo acabou fazendo um jogo bem ruim, não teve grandes defesas e acabou falhando nos momentos decisivos, assim. A defesa toda eu acho que dá para colocar como muito ruim, na questão defensiva principalmente, que é a função principal. Então nem o Nathan nem o Lucas Pires conseguiram chegar muito bem ao ataque e falharam na defesa. O Joaquim fora de ritmo, o Messias aquele rebatedor também, mas os dois jogando juntos não conseguiram ter essa... não sei se é uma questão de entrosamento, até porque o Joaquim tá voltando agora a campo, mas não conseguiram parar o ataque do Cruzeiro dos momentos importantes. Acabaram deixando muito espaço. Camacho parado, como sempre. Rodrigo Fernandes tendo que correr muito. É um jogador muito batalhador nesse sentido, mas já não vai jogar no próximo jogo. Lucas Lima também apagado, assim, não conseguindo levar a bola com qualidade, dar aquele passe final. O Lucas Braga mal, não conseguiu aparecer no ataque, também não voltou tanto para marcar. E o ataque até, assim, o Marcos Leonardo eu acho que fez um jogo bom. Dessa vez, mesmo com a bola não chegando, ele conseguiu voltar e criar jogadas. Até pro Mendonça também, que tenta usar a velocidade dele para conseguir desmontar a linha defensiva. O Gabriel Inocêncio jogou o segundo tempo, mas com pouco destaque. Não sei se dá para dizer que melhorou muito a questão defensiva. De novo, o gol começa nas costas do lateral direito, então tá muito confusa essa questão das laterais. O Ângelo, sim, acabou entrando bem, finalmente marcou um gol, fazia muito tempo que ele não marcava, acho que desde de outubro do ano passado, então muito importante aí, até porque ele é muito criticado pela questão da finalização. O Santos é um time que peca muito na finalização, contra o Nil sofreu disso. Dessa vez o Santos, quando chegou, pelo menos, obrigou o Rafael a fazer 2 boas defesas e o Ângelo conseguiu uma boa finalização para marcar o gol. David Washington nem jogou direito, o Daniel Ruiz também não jogou muito tempo, não deu aquela mudança na partida, assim. E o Ed Carlos voltou a jogar, né? Ele vem entrando aí como recurso do Oder Helma. É até estranho, porque tinha um papo de que ele ia ser separado do grupo, ia ser dispensado, não sei, rumores. Mas agora ele parece que tá voltando a ganhar espaço nesse time. Só que o meio do Santos acaba ficando um pouco intenso, né? Quando entra Ed Carlos, Daniel Ruiz, Camacho, o Camacho que fica muito tempo em campo também. Então, não sei, talvez você vê um pouco isso. Tô curioso até para ver na coletiva do Derry Helma se ele vai falar que não tem jogadores de velocidade, e aí ele coloca Ed Carlos e Daniel Ruiz para ver o que acontece. Vamos ver se ele vai comentar sobre isso novamente. Então, lembrando, Santos está em 11º, mas deve perder posições amanhã. E volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira, às 19 horas. Horário e dia que eu não consigo assistir o jogo. Para enfrentar o Bahia na primeira das semanas que o Santos irá enfrentar o Bahia no meio de semana. Então, o Santos enfrenta o Bahia
na próxima quarta-feira, dia 10. Daí enfrenta o Bahia no meio da outra semana, da semana do dia 17, né? Talvez no dia 18, porque acho que o Santos joga no dia 14, domingo. Então, deixa eu só confirmar aqui. O Santos joga dia 14 no domingo contra o Vasco, então não vai jogar na terça, né? Pode ser na quarta, que é provável. Pode ser na quinta também, e aí depois, no dia 20, vai jogar contra o Palmeiras. Dia 20 de maio, que é um sábado. Então não pode ser na quinta. Então o Santos vai jogar na quarta, com certeza. Não vai jogar na terça porque joga domingo. Não vai jogar na quinta porque joga no sábado. Então o jogo contra o Bahia vai ser na quarta. Então o Santos joga dia 10 contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Joga dia 17 contra o Bahia pela Copa do Brasil, jogo de ida. Daí joga dia 20 contra o Palmeiras. E aí e daí no meio da outra semana, dia 24, que é uma quarta-feira também, joga contra o Audax. E aí joga contra o Bahia possivelmente na outra quinta, porque o jogo do Campeonato Brasileiro é na segunda, se não estou enganado. Esse pique aqui tá marcando... eu acho que... Eu tenho a impressão que é segunda, mas talvez seja domingo. De qualquer forma, então, o Santos fica aí com esses jogos nos meios de semana, com Bahia, daí no meio da outra semana Bahia, e aí no meio da outra semana Audax Italiano, e depois no meio da outra semana Bahia de novo, para fechar o mês de maio. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo. Torcemos muito para que o Santos melhore, consiga aí se recuperar fora de casa. O Santos precisa começar pelo menos a empatar fora de casa na Série A do Brasileiro e vencer em casa todos os jogos. E principalmente porque serão jogos muito, muito, muito difíceis que teremos aí pela frente. Certo, pessoal? Então, este foi o nosso vídeo. Uma pena o Santos ter perdido. Felizmente as sereias ganharam do Cruzeiro. Então não foi de todo só tristezas para o torcedor santista. Um jogo de virada bem complicado. Falaremos mais para frente. Mas no mais, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos que estão inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e comente, desabafe e diga o que achou desta partida contra o Cruzeiro. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Falou!